Boa tarde, hoje é sexta-feira, dia 22 de setembro de 2023. Estamos aqui para mais um Oriz Podcast Macro. Eu sou Carlos Cabal e aqui ao meu lado Marcos Demarque, nosso economista-chefe. Tudo bem, Marcão? Tudo bom, Cabal? Tudo ótimo. Sexta-feira estamos um pouco mais aliviados hoje pelo comportamento dos mercados, que foi muito difícil ao longo dessa semana. E remete ao tema que nós ficamos comprometidos a voltar aqui para tratar, que foram as reuniões de política monetária, aliás, um número muito grande de bancos centrais que tomaram decisão de taxa de juros nessa semana. Vamos focar, evidentemente, naquilo que aconteceu na quarta-feira. Em primeiro lugar, o Federal Reserve, e depois o nosso Banco Central no Copom, um mantendo, o outro subindo, cortando a taxa de juros, melhor dizendo, aqui no Brasil. E, Marcão, o efeito maior nos mercados foi do Fed, que nem mexeu na taxa de juros, né? Pois bom dia. Inclusive, o comunicado em si, do Fed, que sai na hora da decisão dos juros, não mudou quase nada, né? Então, assim, a priori você fala, vai ser uma reunião relativamente tranquila, mas conforme a gente tinha já dito a semana passada, o foco recairia muito sobre as projeções econômicas, né? E aí, de fato, caminhou, vamos dizer assim, na direção que a gente imaginava que iria caminhar as projeções, né? Especificamente de confirmar, que a maioria dos membros do Fed, que são 19 nesse momento, esperam mais um aumento de juros para esse ano, né? Temos a reunião de novembro, temos a reunião de dezembro, então em alguma dessas duas aí, 12 dos 19 membros colocaram ali a expectativa de que tenha que se subir os juros em uma dessas duas reuniões, e 7 prevendo que não será mais necessário fazer qualquer ajuste. Mas acho que mais interessante do que isso, acho que isso era muito provável de acontecer. Talvez acho que o mercado tenha acabado se apegado um pouco mais, tenha sido o fato de, no ano que vem, o Fed tinha 4 cortes de juros de 25 pontos base no cenário da mediana das expectativas, isso virou apenas 2 cortes. Então, mais do que se confirmar a ideia de que é possível que a gente tenha mais um aumento esse ano, é a ideia de que há pouquíssimo espaço para redução de juros no ano que vem. Acho que essa foi a principal linha que o mercado acabou se atentando muito nos números e tal. E, assim, o discurso do Powell, que faz a entrevista coletiva logo após a decisão, também mostrando um grande grau de cautela, ele usou, acho que essa palavra cautela, cautelosamente, por diversas vezes, enfatizando a ideia de que como a política monetária atua com defasagem no tempo, você sobe os juros agora, o impacto é um pouco mais lá para frente, então aquilo que foi elevado no passado recente ainda tem repercussões sobre a economia, então ele falou assim, a gente não sabe, tem que acompanhar dado a dado. Mas o mercado ficou bastante ficou bastante impactado com essa ideia de que há pouquíssimo espaço de corte de juros para o ano que vem. Só para traduzir aqui um pouquinho, o Fed falava que tinha 4 cortes programados para o ano que vem, isso na projeção de junho, caíram para 2 reduções, mas o mercado, os preços da curva de juros colocavam 3 cortes de 25 para o ano que vem. Isso agora virou 2 cortes em linha com o que o Fed disse na reunião de quarta-feira. Lembrando que nós divulgamos esse mês agora de setembro, um podcast, para quem não viu, com um gestor de um fundo de high yield nos Estados Unidos, a Oaktree, no caso com o David Rosenberg, que é um diretor da Oaktree. E ele enfatizou muito a ideia do erro do mercado, ter, ao longo de todo esse ano, acreditado no pivot do Fed, que é a guinada de quem está, vamos dizer,
subindo os juros, de repente, em um momento futuro muito próximo, iria dar a guinada na direção do corte. E exatamente o ponto dele era não acreditar, né, que isso fosse a realidade, né. Acho que talvez, né, Marcão, nessa reunião tenha, de certa forma, caído a ficha de uma maneira mais contundente, né, de que, de fato, o higher for longer, né, quer dizer, o juro mais alto por um período mais prolongado, é a nova realidade aí que os mercados vão ter que digerir. Acho que se você pegar assim, vamos datar um pouco as coisas aqui, né? Ali quando a gente teve a quebra do SVB, né, o banco californiano, em março desse ano, né, o mercado passou a precificar que não daria para o Fed entregar aquilo que ele estava programando de juros, que era superior a 5%. Num segundo momento o mercado falou, o Fed até vai chegar nos 5%, mas vai ter que cortar os juros rapidamente porque o efeito na economia, a desaceleração econômica, o que bateu de restrição de crédito por conta da quebra do banco e suas repercussões sobre a economia, então ele vai ter que cortar os juros rapidamente, né? Aí você teve agora, vamos dizer assim, uma terceira fase, que foi esses últimos acontecimentos, a economia está resiliente, o efeito da quebra do banco lá no começo do ano parece não ter tido grandes repercussões sobre a economia. O mercado de trabalho, embora desacelerando, segue muito resiliente. Essa semana a gente teve mais um dado muito importante do mercado de trabalho, mostrando uma queda para o menor nível desde janeiro dos pedidos de seguro-desemprego. Então, ainda que a gente observe um ritmo de contratação que na ponta está mais fraco, né, as empresas não estão demitindo. Então, assim, tudo aponta ainda na direção de uma economia resiliente, ainda que com um ritmo um pouquinho mais fraco no mercado de trabalho de maneira geral. Eu também destacaria, Caval, a seguinte coisa, né? É um pouco mais que fica dentro ali da discussão entre os economistas, né? Nas projeções do Fed, ele está dizendo, ao mesmo tempo que ele está falando, eu vou cortar menos os juros do que eu imaginava algum tempo atrás. Só que, ao mesmo tempo, ele coloca nas projeções que o desemprego vai subir menos do que ele imaginava anteriormente. Então, ele está nas projeções do colegiado está embutido um soft landing, né, quase perfeito, né? Eu acho que para mim o que traz um pouco de incômodo no sentido de se a gente olhar historicamente, você nunca conseguiu alcançar esse nível de perfeição, né, de aterrissagem da economia. Talvez a gente consiga, é uma possibilidade, mas é muito delimitado aí, muito certeiro o que o Fed está projetando daquilo que ele fez em termos de restrição de política monetária para acalmar a economia e de trazer a inflação para a meta aí para os próximos 2 anos. Agora, esse cenário ideal, né, enfim, muito desafiador, como você está colocando, não impediu, né, os mercados de reagirem com muito mau humor, né, a essa ideia, né? A gente viu aí uma abertura muito grande, uma elevação muito grande dos juros longos nos Estados Unidos, né, afetando as bolsas de valores, ativos de risco, enfim. Acho que esse foi o grande, né, efeito dessa reunião, né? Ele até, de certa forma, como você está dizendo, né, está projetando um cenário, de certa forma, róseo, mas o mercado azedou, né, por conta da reação das taxas de juros longas, né? Eu adicionaria um seguinte ponto, talvez, aqui é um talvez com T bem grande, maiúsculo. Nas projeções econômicas que o Fed divulga, né, o que a gente tem observado aí nas últimas reuniões é uma leve alta naquilo que o colegiado acredita ser a taxa neutra de juros para a economia. Isso é importante. Isso é importante, né? A gente, se você olhar a mediana das expectativas do colegiado, né, que são 19, como eu tinha dito anteriormente, está em 2,5% a taxa neutra de juros nominal. Né? Isso não é real, nominal. Mas se você olhar a média, não a mediana, olhar a média, já está em 2,76%. Até pouco tempo atrás estava em 2,5%. Acho que, se não me engano, 2 ou 3 reuniões estava em 2,5%. Então, dentro do colegiado, a gente já começa a observar um grupinho ali se deslocando na ideia de que o juro de equilíbrio da economia americana talvez seja mais alto. Acho que é esse tipo de coisa, né, que faz o mercado entrar numa rota de alta de juros na parte longa
da curva, né? Será que a economia teve um deslocamento do PIB potencial, da taxa de desemprego neutra? Será que o fiscal expansionista, do modo que não requer juros mais altos ao longo de muito tempo para segurar a inflação? Então, acho que essas reflexões que já estavam na cabeça do mercado, né, na hora que você começa a ver as próprias projeções do Banco Central se deslocarem nessa direção, né, acho que reforça um pouco essa tendência aí do mercado colocar um pouco mais de preço aí, juros mais altos ao longo do tempo. Bom, isto posto, vamos olhar o que aconteceu, né, algumas horas depois da reunião do FOMC, que foi a nossa reunião do Copom, aí muito telegrafada no sentido, né, do corte de meio ponto percentual, uma decisão unânime, né, como também sinalizado, quer dizer, o nível de ruído, de surpresa foi muito menor do que a própria reunião anterior do Copom e claro, também em relação à própria reunião do Fed, né? As pesquisas feitas aí após a reunião, pesquisa feita pela XP, por exemplo, ela mostrou assim, na margem, uma interpretação dos economistas, dos traders, ligeiramente mais hawk, né, do comunicado. Não obstante, né, Marcos, o fato de que a previsão de inflação do modelo do BC para 2024 nem subiu tanto quanto se imaginava. Né? Mas eu acho que 2024, acho que o mercado estava olhando o par, né, 2024, 2025, né, e como você teve uma piora do câmbio, né, desde da última reunião, muita gente colocava uma ênfase, acho que vai ter uma revisão para cima, ligeira, uma revisão para cima nas expectativas do banco, nas projeções do Banco Central para a inflação de 2024 e 2025. Elas subiram apenas ligeiramente, de 3% para 3,1% para o ano que vem e de 3,4% para 3,5% em 2025. Foi muito pequena, né? E a gente tinha conversado com algumas pessoas, alguns colegas nossos, né? Que tinha alguns que esperavam até um movimento pouco maior, né? Inclusive, um ou outro, não foi a maioria, a minoria, tem gente que talvez tenha sido um movimento mais dove, porque se de fato a gente está caminhando um pouco mais para o cenário de olhar 2025, né? Daqui 6 meses, provavelmente o Banco Central vai dar um peso maior para a inflação de 2025 do que propriamente 2024, né? E a inflação do Banco Central começa a ir na direção da meta, né? Então talvez ali, quem sabe, pode ser que abra uma porta para acelerar o corte de juros, coisa que não foi telegrafada agora. Né? A minha impressão, acho que também, me referindo a uma entrevista que dei ontem no Valor Econômico, também houve uma matéria divulgada pela Infomoney, né? Minha visão é que concordo, foi um pouco mais rock e acho que o Banco Central nesse momento ele não quer, né, que os agentes, o mercado enxerguem como provável a aceleração do ritmo de elevação de queda da Selic, né? Ele apontou o lado do cenário internacional mais desafiador, a China, né, crescendo menos, o próprio impacto, né, nos mercados, né, nos ativos de risco da elevação dos juros longos americanos, né? Falou da atividade econômica aqui, que embora ele espere que venha a desacelerar por força até da própria política monetária, ela ainda está, vamos dizer, mais forte do que o esperado, que é a realidade aí recente, né, até o PIB do segundo tri, e mandou uma mensagem, vamos dizer, um pouco mais contundente, né, com relação à importância da manutenção da meta fiscal aqui. Né? Da busca pela meta fiscal. Da manutenção da meta fiscal. Eu achei interessante o fato, se a gente voltar um pouquinho no tempo, na última reunião, uma das críticas possíveis que daria para ter sido feita a comunicação do Banco Central é que ele tinha tirado, né, a referência ao fiscal ali no balanço de risco, né? E agora, não que ele não incluiu no balanço de riscos, né, a questão fiscal, mas ele botou um alerta, ele falou, é importante, né, que o governo mostre determinação em buscar as metas previamente acertadas entre o Congresso. E a gente sabe, né, que esse é um risco latente, né? O governo, em tese,
nesse momento, não tem nenhuma intenção de rever a meta. Isso, se for a ocorrer, vai ser mais no final do ano, na votação da LDO, do próprio orçamento. Mas, para mim, acho que tem uma consequência muito importante, né, que ele acabou apontando frente à possibilidade de aceleração, né? De um lado, a gente tem variáveis ligadas à inflação, à atividade, ao hiato do produto, enfim, que, a nosso ver, a ancoragem das expectativas, que ele reafirmou ser apenas parcial, que conspiram contra, né, a aceleração do ritmo de cortes, né? Mas já a questão fiscal, né, e o juro, né, de longo prazo nos Estados Unidos, a meu ver, elas têm mais ligação com o tamanho do ciclo de corte, porque elas têm ligação com o juro real de equilíbrio, né? E se o ciclo de corte da Selic for ser menor, por exemplo, se não for o que a gente prevê 9%, e sim um número maior, 9,5%, 10%, como até alguns colegas têm, por que acelerar, né? Então, acho que quando a gente chegar no fim do ano, dezembro ou no início do ano que vem, a gente já vai ter um conhecimento muito maior sobre a questão da meta, né? Provavelmente o orçamento estará aprovado, né? E a gente vai conseguir, né, também saber da evolução da política monetária nos Estados Unidos, que nesse momento, né, e a reunião dessa semana foi muito eloquente a esse respeito, ela está sim, né, gerando um aumento, né, das taxas de longo prazo, que até pode ser estrutural, né? Inclusive, se você, quando a gente olha a reação de mercado no dia seguinte às reuniões, né, do Fed, a reunião do Copom, né, o que a gente observou é que na quinta-feira de manhã todas as curvas de juros do mundo inteiro estavam subindo, né, inclusive com altas mais expressivas na parte longa da curva. Isso foi uma coisa que aconteceu no Brasil, aconteceu no restante da América Latina e aconteceu no mundo desenvolvido. Então, a reação que a gente viu pós-Copom não foi nem tanto uma reação pós-Copom, foi uma reação pós-Fed que impactou nos ativos do mundo inteiro, né? E, Carol, só um ponto interessante, né, que vale a pena passar rapidinho aqui, né? A linguagem que ele usou com relação às próximas reuniões cortes da mesma magnitude, né? No plural, né? Uhum. Então o mercado está assumindo, né, que teremos aí novembro e dezembro 50 de corte novamente, né, por conta do plural. As expectativas se moveram muito pouco, né? Se a gente olhar a curva de juros aí para esse ano e para o restante, para 2024 inteiro, não se moveu muito. Você acha que tem alguma ideia do Banco Central tá se limitando a falar qualquer coisa adicional por conta de uma mudança do colegiado a partir do ano que vem, com a saída de mais 2 membros aí no final desse ano? Então, acho que naturalmente a sinalização dele com relação a 2024, né, ela provavelmente vai ter que ter algum ajuste. Fica difícil você falar em unanimidade, por exemplo, né? E quando chegarmos no final do ano, né, nós já não teremos aí a certeza de como vai ser a composição do colegiado no começo do ano. Depende do processo da sabatina, a designação mais rápida ou não dos 2 diretores que tem o recesso, né, do Congresso, né? Exatamente. Então, é nesse momento que eu acho que ele vai ter que, de alguma forma, ajustar, né, a sua comunicação, que não vai poder ser tão precisa como está sendo agora, né? E é exatamente nesse momento que a gente vai estar, né, já com um quadro mais bem configurado sobre como é que vai ser o orçamento fiscal aqui, como é que foi, né, o processo de condução da política monetária norte-americana. Então a gente vai estar num momento bem diferente, né, do ponto de vista da sinalização prospectiva. Para mim, isso não combina com a aceleração, né, do ritmo de corte da Selic. Vamos já levar em conta que está acontecendo no Brasil
algo muito diferente do que a gente sempre teve no passado, né? Os principais bancos centrais do mundo ainda estão em modo de elevação de juros, né? O diferencial de juros com o Brasil está já em queda. Nós estamos ainda sinalizando quedas adicionais, né? A taxa de câmbio está relativamente bem comportada em um contexto de elevação global de juros de longo prazo, né? Então a gente está atravessando um momento de aumento de risco com a possibilidade de cortar juros, né? Acho que querer ainda, né, que esse processo se dê de uma forma mais acelerada me parece nesse contexto querer demais, né? Já está muito bom, né? A gente está podendo cortar juros, né, numa intensidade bastante significativa, e nesse sentido a aceleração me parece que perde probabilidade nesse contexto. Eu só adicionaria a questão como você falou, né, é muito raro a gente ter essa dinâmica, né? Brasil cortando juros, sinalizando mais cortes, e parte do mundo desenvolvido subindo ou sinalizando novos aumentos, né? E eu acho que o que traz um pouco mais de tranquilidade, entre aspas, né, quando a gente pensa em termos de câmbio, né, é esse fluxo muito forte via balança comercial, né? Entrada de dólar, divisas aqui que já tem gente especulando que pode dar um saldo comercial de perto de 90 bilhões de dólares para esse ano. Então, acho que isso, se a gente contextualizar, olhar outros períodos em que o Brasil esteve afrouxando a política monetária, né, esse saldo comercial, né, dá uma certa tranquilidade pelo lado do câmbio, né, que tem a sua repercussão importante sobre a inflação. Por isso que, nesse contexto, né, a gente sempre acaba ressaltando a necessidade de a gente ter uma política fiscal mais prudente, né, que está ligado a essa questão da manutenção não da meta para o ano que vem, porque nós estamos tendo um ambiente favorável aí do ponto de vista de contas externas, de crescimento, né? Não deveríamos abusar da boa sorte, né? O mundo está mudando, os juros de equilíbrio podem estar subindo, né? Não é hora de corrermos riscos desnecessários numa economia que, afinal das contas, vai crescer 3%, um desemprego que está muito baixo, né? Mas, enfim, já repetimos, já falamos sobre isso algumas vezes aqui e ficamos, portanto, com essa visão hoje. Agradecemos aí muito, mais uma vez, a presença de todas e todos aí. Boa sexta-feira e bom fim de semana para todos. E não deixe de nos seguir no @aurispartners nas nossas mídias sociais. Uma boa tarde. Boa tarde.